Olá, seja bem-vindo então à nossa segunda parte dessa série. Nós começamos falando um pouquinho daquela história sobre ter a dor como nossa plataforma, que você deve ter visto eu contar a história desse dedo, desse machucado. Mas agora vamos em frente na parte de como você pode aplicar, a sua dor, ou como você pode perceber através dos seus caminhos, através da sua história biográfica, a construção do teu estilo autoral, profissionalmente falando, como você pode criar o seu próprio conceito de trabalho, ok? E ter mais identidade na sua arte, na sua profissão e conseguir ponderar aquilo que é a sua criatividade, aquilo que é o seu senso criativo e até a sua missão que você considera de trabalho, aquilo que te dá prazer e razão de ser e equilibrar isso com os seus ganhos, com a sua capacidade de produzir financeiramente. Para isso, nessa aula, eu vou te ensinar exatamente um caminho, passo a passo, de como eu crio e como você vai criar a partir de agora o seu estilo autoral, anota aí, criar o seu conceito e ter mais identidade na sua arte, ter a sua identidade, ou seja, não precisar simplesmente trabalhar em cima da arte que você copia ou reproduz o trabalho de outras pessoas, ok? Mas ter sim essas pessoas como inspiração, mas produzir o teu estilo, produzir a tua identidade e ter capacidade de criar o teu conceito de trabalho. Vamos lá, o que interessa nessa aula, ok? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, como eu disse na aula passada, desculpa aí a luz, mas foca no conteúdo, tá bom? Na aula passada eu falei que vocês precisam se olhar no espelho, que vocês precisam observar o espelho interior de vocês, que este é o caminho do atendimento humanizado. Se lembram disso? Assistiram essa aula? Então, se é necessário que você se olhe para dentro de você e você crie, após essa observação, você siga esse sistema para você conseguir então ter um diálogo mais consciente entre você como seu observador, você observando a tua história, observando os teus caminhos e a construção da produção do seu trabalho, juntando missão de trabalho, criatividade e potencial financeiro. E se destacar também com a sua história. Então vamos lá. Hoje eu vou usar a nossa ferramenta conhecida como visagismo, que é a arte da leitura facial. A arte da leitura facial. Só que hoje eu trouxe um nome personalizado, já para você começar a ter um pouquinho de insights e ter um pouquinho de percepção de como eu crio, então, o meu estilo autoral, como eu crio o meu conceito e como eu coloco a identidade na minha arte. Então a primeira coisa é que quando eu olho para o espelho, quando eu olho para o meu espelho, me ponho como observador para poder te ensinar, para poder abrir com você um diálogo, raciocínio artístico e profissional, eu crio então um nome aqui de visagismo biográfico. Com certeza absoluta, você nunca ouviu falar, possivelmente, sobre este tema. Não antes dessa aula, que nós estamos gravando agora no início de abril de 2020. Então aqui a gente já começa com algo que já existia, que é o visagismo, e algo que a gente traz e agrega valor. Por quê? Porque já que eu quero construir um estilo autoral, já que eu quero criar um conceito e já que eu quero colocar a minha identidade na arte, então eu produzi a ideia de juntar algo que já existe com algo que nunca foi falado dentro desta arte, dentro desta ciência. Obviamente aqui é um exemplo, você pode usar este mecanismo para criar até uma técnica de cabelo, para criar uma coleção de cabelo, para criar a arquitetura do seu salão, mas vamos em frente. Então, utilizando aqui o visagismo biográfico, que vai ser utilizar-se da leitura facial, que é a arte do visagismo, para influenciar a minha história de vida, o meu caminho biográfico, o gráfico da minha vida, da minha história, mais ou menos nesse conceito. Se você não sabe ainda, dos fundamentos então que já existe do visagismo, então depois que eu crio algo que não existia, que eu junto essas duas coisas, que eu junto uma ideia com algo que já existia, que é um conceito da criatividade, é você juntar algo que já existe com algo que não existia ainda. Talvez até aqui seja uma expansão daquela frase famosa que diz que nada se cria, tudo se copia.
Também não é assim, não é para tanto. Você pode pegar uma coisa que já existia e fundamentar ela num conceito novo, ok? Então, visagismo biográfico, e para dar base, para dar estrutura para esse conhecimento, para esse raciocínio, nós vamos usar a morfopsicologia facial. Pietro, que é a morfopsicologia facial? É um estudo científico que comprova que as estruturas faciais estudadas no visagismo, né, dizem muito sobre a nossa fisionomia e comportamento, como disse Pitágoras muitos anos antes de Cristo, inclusive, 500 anos, se eu não me engano. Né? Na verdade, isso para dizer como isso é antigo, como esta arte de fisionomia e comportamento já é uma análise antiga, ok? Então, dentro da morfopsicologia facial, nós vamos ter o estudo da face, do rosto. Então eu trouxe aqui a nossa boneca para exemplificar na aula de hoje. Então, o que é a morfopsicologia facial? O que ela diz e como ela pode influenciar agora e nos ajudar a criar um conceito e criar um estilo autoral e criar identidade num trabalho completamente novo. Que a partir de hoje, por exemplo, eu vou começar a falar sobre visagismo biográfico. E você vai poder falar sobre isso também com certeza absoluta. Mas você vai se lembrar para sempre, e as pessoas vão se lembrar para sempre, que esse foi um conceito que começou nesta aula onde eu estou te ensinando como você criar o seu conceito, o seu estilo autoral. Mas vamos lá. Na morfopsicologia, diz essa ciência que daqui da pontinha onde começa o cabelo, até exatamente este pontinho aqui, ó, no meio da testa, observe que não é na sobrancelha, tá bom? É onde a testa termina exatamente ali, né? Onde vai começar a mudar o formato, né? Deixa de ser testa e começa a ter a nossa quedinha aqui, a nossa queda. Então daqui até onde começa o cabelo da sua cliente, ou melhor, neste caso, você vai fazer isso em você, no final dessa aula, porque a gente vai descobrir e eu vou te ensinar através do visagismo biográfico como você pode usar a sua face, né? Por isso eu chamei de visagismo biográfico. Como a gente vai ler a sua face para desenvolver o seu estilo autoral, entendeu? Esse é o processo. Então vamos em frente. Aqui diz que aqui está a nossa parte racional, tá bom? Então aqui está a nossa parte racional. Lembra que essa parte aqui é a parte racional. Nessa parte do meio, que vem desta bolinha aqui até essa bolinha aqui, é a área emocional. E desta bolinha até essa última bolinha aqui, que é no queixo, tá bom? Aqui é no ossinho, não é na cartilagem, tá? Esse ossinho que a gente tem aqui. Até esse ossinho aqui diz que é a nossa intuição. Preste atenção. Isso não é esotérico, isso não é místico, isso não é uma axiologia. Isso é a morfopsicologia, né, que existe na utilização de leitura facial, que diz muito, determina-se muito sobre o comportamento natural das pessoas através das estruturas faciais dela. Existem estudos que comprovam que pessoas, por exemplo, que são mais racionais, né, são mais lógicas, todos nós temos essas três áreas e todos nós temos influências dessas três partes. Todos nós somos racionais, todos nós somos emocionais, e todos nós somos também intuitivos. Porém, aqueles que têm a área mais predominante na área superior, onde essa medida ela é maior, são pessoas que têm uma tendência a terem um raciocínio mais lógico, né? As pessoas que são dessa parte aqui, por exemplo, do meio mais dilatadas, são pessoas que têm uma tendência a serem mais emocionais, predominantemente mais emocionais. E essa parte aqui de baixo, as pessoas que têm essa área maior, mais dilatada, essa região aqui dilatada, grande, comprida, mais do que as outras duas partes, são pessoas naturalmente mais intuitivas, ok? Então já, no término dessa aula, você vai anotar com uma régua, você vai pegar uma régua, vai na frente do espelho e vai medir exatamente as suas medidas exatas. Aí, depois que você fizer isso, você vai usar essa realidade técnica que nós usamos da morfopsicologia facial, retiradas do livro da leitura da arte dinâmica, da leitura facial, e você vai criar a sua medida REI, ok? Essa medida REI significa o quê? A sua medida racional, a sua medida emocional e a sua medida intuitiva, ok? Então depois que você fizer essas medidas, vão sair números, né? Vão sair os números das medidas. Então eu vou te ensinar como que através do visagismo biográfico, que eu acabei de criar para essa aula, este conceito, como que você vai utilizar desta arte e como que esta arte vai ser uma grande ferramenta para você construir o teu caminho biográfico
através da tua leitura facial, ok? Então depois que você fizer as medidas, lá vão sair medidas, por exemplo, racional, 5 centímetros, emocional, 4,7, intuitivo, 6,1. Vai sair a sua medida que é totalmente pessoal, totalmente, né, particular, só pode ser sua, tem a ver com a sua estrutura facial, tem a ver com a sua predominância comportamental, tem a ver com o seu autoconhecimento, tem a ver com o seu autodesenvolvimento e tem a ver como você costuma se comportar normalmente, principalmente nos momentos de pressão, né? Isso vai ser muito legal para você se conhecer ainda mais, tá bom? E você vai se divertir em fazer essa medida, você vai ver. Então depois que eu tenho lá a medida, eu vou pegar uma caneta e eu vou marcar aqui do ladinho primeiro, segundo, terceiro. Então, por exemplo, a minha parte maior é a intuitiva, a minha segunda parte maior é a racional, a minha terceira parte maior é emocional. Eu não sei qual é a sua, você vai marcar a sua, qual foi a maior e qual foi a menor. A partir deste momento, você já tem aqui logo no começo, você já tem então a sua leitura facial, que vai te auxiliar neste autoconhecimento, neste autodesenvolvimento, inclusive para você se relacionar com as pessoas, com o seu trabalho, né? Uma vez que você souber que você tiver a convicção estrutural que você é extremamente emocional, ou ao contrário, você se achava super emocional, mas depois quando você faz a medida você percebe que não, você é uma pessoa lógica, racional. Então você começa a perceber que estruturalmente você tem essa força positiva e essa predominância dentro dessa medida, que às vezes a vida, as dificuldades, as crenças limitantes, a educação que você teve, os traumas que você teve, os cursos que você fez, podem ter alterado a tua autopercepção de quem você é. Mas hoje nessa aula você vai aprender o visagismo biográfico e vai começar a partir de agora a tomar novamente, né, as rédeas de quem estruturalmente você é, ok? Então a partir disso daqui você vai conseguir descobrir e aplicar em cima do seu caminho biográfico, em cima da construção do seu estilo autoral, da sua linguagem, dos seus conteúdos, do desenvolvimento de como você vai criar o seu conceito de trabalho, de como você vai fundamentar ele para que ele seja diferenciado nesse mercado e cada vez mais que o seu trabalho tenha a sua marca, a sua identidade, seja visto como algo único, né? Que não vai ter nem concorrente de tão especial e específico que ele vai se tornar, ok? Vamos em frente então dentro desse raciocínio. Depois dessa parte, então você já tem essas informações. Lembrem-se de uma coisa, eu chamei essa região, só para vocês não esquecerem, eu chamei essa região aqui, ó, daqui dessa bolinha aqui, ó, dessa bolinha até essa bolinha aqui de cima, de racional. Eu não, né? A morfopsicologia chama isso. Aqui, dessa bolinha até a bolinha aqui, ó, essa bolinha debaixo do nariz, esse ossinho aqui, tá bom? Não é essa pinta dela aqui, tá? Não é a pinta da sujeirinha aqui do lado, não. É aqui, ó, esse ossinho aqui, né? Então, dessa região até aqui, emocional. E dessa região aqui até aqui, intuitiva. Então, o quanto ela é mais lógica, o quanto ela é mais emocional ou o quanto ela é mais intuitiva, mais sensível, mais criativa. Não confunda sensorial com emocional, ok? Vamos em frente. Depois que você descobrir isso aqui, eu quero que você lembre que escreve do lado aí, do lado do racional, escreve assim, racional barra raciocínio. Agora escreve aí do lado, emocional barra especialista. Do lado do intuitivo, barrinha de novo. Você vai colocar informação. Então, raciocínio de especialista e informação. Tá bom? Por que isso? Porque você, depois que você tiver as suas medidas, no futuro, para você criar o seu conteúdo, para você fundamentar o seu estilo autoral, além de saber a sua estrutura de visagismo biográfico, que foi a leitura da sua face, você vai então entender como é o autoconhecimento. Então o autoconhecimento é o que as suas medidas estão dizendo sobre o seu rosto, sobre a sua face, ok? Mas no autodesenvolvimento você vai usar
as potências de raciocínio, as potências de especialista e as potências de informação através de cada uma dessas áreas. Como assim, Pietro? Quando você for usar, vamos supor que você seja menos racional do que emocional. Você é mais emocional do que racional. Então, quando você for precisar se comunicar com o seu público, com os seus clientes de uma forma racional, você vai usar o raciocínio, né? Uma forma até meio óbvia. Agora vamos dar outro exemplo. Se você for mais racional e menos emocional, quando você for se comunicar como um especialista, você vai tentar sempre trazer um pouco de emoção, de sentimento na sua fala, tá bom? Então você vai trazer a sua característica natural, né? Vamos supor que você seja bem racional, bem lógico, então você vai trazer a sua lógica, mas você vai trazer também na sua fala de especialista algo que é um pouco mais emocional. Vou dar um exemplo mais real para vocês, tá bom? Então eu sou bastante, por incrível que pareça, mais do intuitivo e depois disso racional e por último eu sou emocional. Porém, isso não quer dizer, como você viu na aula anterior, não quer dizer que eu não tive a capacidade de, como especialista, que o meu vídeo falava sobre aquilo que é a minha especialidade. E eu contei uma história para vocês verdadeira. Mas eu consegui trazer a emoção na fala. Então, quando você não souber trazer a emoção, ou quando você for falar como especialista, lembre de vincular essas coisas de uma forma bem natural. Você não precisa criar algo mecânico. Você precisa criar algo que te traga mais emoção. Então, no vídeo anterior, na aula anterior, por exemplo, quando eu fiz isso, eu não tentei emocionar, ou eu não tentei gerar uma emoção em vocês. Eu tentei me conectar com alguma história que tocasse e potencializasse o meu emocional, que é menor, que é mais apertadinho. Entende? Então vamos em frente. E na parte intuitiva, é o porquê. A gente tem sempre que lembrar, eu, por exemplo, tenho que lembrar muito isso. Como a minha área muito predominante é a intuição, é o ser mais intuitivo, mais sensorial, eu tenho que lembrar que intuição não pode se perder sem informação. Senão eu começo a viajar muito e eu esqueço de passar a informação. Esse é um dado importante e é um dado que, na verdade, eu criei aqui. Então, em cima da ideia que já existia do visagismo, da morfopsicologia, eu criei, então, um conceito em cima disso que foi trazer esse espelho, tá bom? Trazer essa ferramenta de desenvolvimento para eu usar e para você usar, ok? Então vamos em frente. Depois disso, você vai precisar fazer 4 perguntas para você. 4 perguntas para você. A primeira pergunta é: o que você ama? O que você ama? Você precisa responder o que você ama de forma específica. Você não precisa colocar nem muito e nem pouca coisa. Você precisa simplesmente colocar de verdade o que você ama. Mas seja específico, não seja muito subjetivo. Pode ser uma lista pequena, pode ser só uma coisa e pode ser 10 coisas. Mas seja específico o que você ama. A segunda coisa que você vai perguntar para você mesmo é: o que você pode ser pago? O que você pode ser pago? O que você pode ser pago? Já aqui você não precisa só ser específico, mas precisa ser coisas que são relevantes. Não é o que você está sendo pago, é pelo o que você pode ser pago, ainda que você não esteja sendo pago. Essas perguntas são cruciais para que você consiga desenvolver o que eu estou te prometendo aprender nessa aula, ok? Terceira pergunta é: o que você é bom? E nessa pergunta do que você é bom, você precisa ter uma capacidade de responder coisas que são possíveis mensurar, medir. Então, mas responda. E se você travar e não souber o que você é bom, converse com as pessoas que gostam de você, preste atenção no que elas te elogiam, preste atenção pelo que elas te procuram, o que você é bom. E a quarta coisa é: o que o mundo precisa? Mas agora, nesta fase, por exemplo, que o mundo está mudando, o que o novo mundo precisa, na sua opinião? E responda coisas que são atingíveis. O que o mundo precisa? Atingível não significa que vai ser rápido. Só significa que é possível atingir. Não significa que é fácil. Só significa que é possível atingir. Responda as 4 perguntas. E já já a gente se vê
no próximo vídeo, na próxima aula.